Olá, meu amado amigo. Alegrias. Que haja sabedoria e amor no seu caminho. Hoje vou responder a mais uma pergunta que se derivou do Global Talk de setembro. O que está acontecendo com o nosso mundo? Você diz assim: Querido Baba, muito obrigado por tudo que tenho recebido através dos seus ensinamentos. Tem sido verdadeiramente transformador. Eu assisti o discurso que se intitula O que está acontecendo com o nosso mundo em seu canal no YouTube. E lá você fala que após desenvolver os valores da honestidade, autorresponsabilidade e gentileza, que se refere ao ABC da espiritualidade, que teríamos que seguir desenvolvendo outros valores. E cita serviço, fé e entrega. Que se tem esses valores acordados em algum grau, somos beneficiados na purificação. Você poderia falar um pouco mais sobre isso? Com prazer e alegria, eu falo sim. Um pouco mais, sobre o caminho da autorrealização do ser. Então eu tenho chamado de ABC da espiritualidade o trabalho de purificação e transformação da nossa natureza inferior. Um trabalho que envolve acolher e tratar nossas dores ancestrais. E esse processo de cura ou de integração de partes de nossa personalidade que não podemos ainda aceitar ou chegar num acordo, inclui a reparação de relações. Começando com a nossa família, pais, irmãos, avós, etc. E amigos, amantes, e todos aqueles que de alguma maneira nos causou dor e uma dor que persiste até os dias atuais na forma de mágoas, ressentimentos, vinganças, amarguras. Em outras palavras, o que eu tenho chamado de ABC da espiritualidade é uma fase da jornada onde você é levado a se harmonizar ou a chegar num acordo com o seu passado. Porque para ascender espiritualmente, se faz necessário se desidentificar do passado. Se desidentificar da ideia de ser uma criança que foi ferida. E, consequentemente, se desidentificar da ideia de ser um ego que tem uma história. Mas isso só ocorre, ou seja, você só está pronto para ancorar a divina presença, que é o ponto de partida para a ascensão, o ponto de partida para o D, E e F da espiritualidade, quando você chegou num acordo com o passado. Por quê? Porque se você não pode liberar do seu sistema os sentimentos reprimidos na forma de mágoas e ressentimentos, eles te puxam para baixo. Como? Te fazendo pensar compulsivamente. E sempre pensando em estratégias de reparação do passado. Mesmo que seja o passado projetado em situações atuais. A prova de que um passado de dor persiste em seu sistema é exatamente as dificuldades repetitivas que ocorrem na sua vida e a sua inabilidade de seguir no rumo da sua vontade consciente. Em outras palavras, a sua inabilidade de ser feliz. Uma outra prova da existência de feridas não curadas é a desonestidade, que é mentir para si mesmo, mentir para o outro. Outra é a vitimização e o jogo de acusações, que é a ausência da autorresponsabilidade, a reclamação, e o fechamento do coração, que é a falta de gentileza no trato com as pessoas ou com as situações da vida. Então, para desenvolver a honestidade, a autorresponsabilidade e gentileza,
se faz necessário avançar nesse trabalho de reparação das relações. É um trabalho que eu afirmo ser psicoespiritual. Mas por mais fundamental e necessário que seja essa fase do trabalho, digo fundamental porque você não tem como construir um edifício sem alicerce. E esse trabalho de cura psicoemocional é a fundação do edifício da consciência. Mas repito que por mais fundamental e necessário que seja, não é ainda a parte mais importante da jornada. Porque, usando ainda essa analogia do edifício ou de uma casa, você não mora na fundação. Você precisa construir as paredes, o telhado, os acabamentos. E depois de tudo pronto, você pode se dar ao luxo de fazer uma decoração de acordo com o seu gosto. Então, no caminho da autorrealização do ser, é muito parecido. As paredes são valores ou aspectos da consciência que possibilitam ir além das fronteiras do ego e da mente condicionada. Mais comumente, eu tenho falado de dedicação, serviço e beleza. Mas no discurso anterior, eu escolhi tocar em outros pontos ou aspectos ainda mais profundos, valores absolutamente espirituais. Falei de serviço, fé e entrega. Fé e entrega, de tão espirituais que são, fica difícil até mesmo para eu falar aqui. Normalmente, quando o buscador amadurece o suficiente, o que eu faço é dar a ele a experiência da fé e da entrega. Eu não posso explicar o sabor de uma fruta. Você precisa saborear por si mesmo. O que eu posso dizer é que existe uma falsa fé, que é baseada em crenças ou criações mentais, e existe uma fé verdadeira, baseada na experiência direta da verdade. A falsa fé não resiste a um pequeno balanço. A verdadeira fé não se abala com nada. E é o poder que te segura, que te faz se sentir seguro e protegido nesse mundo. A entrega é uma consequência da fé verdadeira. Não tenho como descrever esse que é o mais belo fenômeno da existência humana. Mas posso dizer que ele é um florescimento do ego maduro. É o ego que se entrega. Se entrega ao amor, ao caminho, à verdade, à vida. Você, ego, sai da frente e se torna uma testemunha silenciosa da atuação da graça divina. Isso se dá num determinado estágio da relação mestre-discípulo, que é inerente ao caminho da autorrealização. Mas o ponto de mutação, o que posso descrever como o ponto de mudança do ABC da espiritualidade para os estágios mais avançados, é o serviço. Por isso que eu escrevi o livro com o tema propósito e tenho dado tanta ênfase nesse assunto. Porque o serviço ainda está na esfera do ego consciente e vai abrindo caminhos para as esferas mais elevadas. Me refiro ao serviço verdadeiramente desinteressado. Quando você pode renunciar os frutos de suas ações. Quando isso acontece, o seu trabalho no mundo se transforma numa missão divina. Você está a serviço da grande obra. Esse serviço é o amor em movimento que vai iluminar a fé e a entrega. A entrega é a antessala da iluminação. Mas claro que para servir de verdade, nos termos que estou propondo, você precisará ter avançado em algum grau na esfera do ABC. Pois só uma pessoa grata pode servir. E para ser verdadeiramente grata, ou grato, você precisa de compreensão. Então, para aqueles que estão compreendendo
o que eu estou dizendo, e que ainda não se sentem servindo, eu sugiro que façam a prática espiritual de se dedicar, nem que seja algumas horas da sua semana, para um serviço voluntário. Pode ser num ashram, ou mesmo em alguma instituição de caridade. Logo você verá a intensificação da purificação e, consequentemente, muita coisa boa vai começar a acontecer. Especialmente os milagres da fé e da entrega vão começar a dar sinais. Porque o serviço vai acordando a humildade e a caridade que possibilitam a fé e a entrega. E a fé e a entrega vêm aos poucos. Um vislumbre delas podem limpar muito as marcas do passado e assim vai se criando um círculo virtuoso, onde cada vez mais amor passa por você para ser irradiado. Então é hora daqueles que estão prontos, e prontos é sinônimo de estar entendendo o que eu estou falando, né? Para dar mais alguns passos, né, no seu comprometimento com a luz. Ouça o seu coração, é ele quem conhece o caminho e que aponta a direção. Recebam minhas bênçãos. Namastê. Honestidade, autorresponsabilidade e gentileza, que se refere ao ABC da espiritualidade, que teríamos que seguir desenvolvendo outros valores. Eu assisti o discurso que se intitula O que está acontecendo com o nosso mundo em seu canal no YouTube. E lá você fala que após desenvolver os valores da honestidade, olá, meu amado amigo, alegrias, que haja sabedoria. Você diz assim: querido Baba, muito obrigado por tudo que tenho recebido através dos seus ensinamentos. Tem sido verdadeiramente transformador e amor no seu caminho. Hoje vou responder a mais uma pergunta que se derivou do Global Talk de setembro: o que está acontecendo com o nosso mundo?